Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde a todos e vamos continuando os estudos no Evangelho de João. Para você que tem acompanhado o programa, muito obrigado pela audiência. E para você que está chegando hoje, eu sou Alisson Dias e nós estamos estudando desde o começo o livro Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento. E hoje nós chegamos no capítulo 19, estudos anteriores. Nós estudamos que Jesus foi entregue para ser julgado, primeiramente no Sinédrio e depois por Pilatos. E hoje o julgamento de Pilatos continua. Como nós vimos nos estudos anteriores, Pilatos não encontrava acusações justas, sérias e verdadeiras contra Jesus. E Pilatos a todo momento buscava livrar Jesus da condenação ali da cruz, porque não via nele um homem mau e nem pecador, não via nele nenhum crime contra a justiça de Roma ou dos judeus, mas a grande maioria dos religiosos incitava a multidão e assim provocavam para que Pilatos mandasse Jesus para ser crucificado. E nós vamos ver o desenrolar da história, o julgamento de Pilatos. Então, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 19. Vamos fazer uma leitura dos versículos 1 até o 4. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e lhe vestiram uma veste púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Então, Pilatos, ele percebendo a inocência de Jesus, né, e a incoerência das acusações contra ele tenta livrá-lo, né, como diz aqui no versículo 1, Pilatos foi lá e açoitou, né, quando ele achou que aquele açoite ali poderia ser já a pena, porque os açoites eram duros naquela época. Não foi simplesmente uma chicotada, mas o chicote era feito com couro trançado, muito duro, e era colocado na ponta do chicote também partes de metal pontiagudo e ossos de animais, que cortava e rasgava a pele e faziam ferimentos terríveis. E eram 40 açoites. Era terrível. Então, Pilatos ele achou que eles se contentariam com aquilo, com aquela punição, e liberariam, né, Jesus. No Evangelho de Lucas, faz uma menção sobre isso. Lucas capítulo 23, no versículo 22. Lucas 23, 22, abra sua Bíblia lá, acompanhe. Diz assim: Então ele, pela terceira vez, lhe disse. Aqui é o mesmo julgamento, né, de Jesus por Pilatos, mas agora de uma outra visão, né, da visão de Lucas, do médico Lucas. Versículo 22. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Então a gente percebe aqui que Pilatos ele estava atemorizado por prender Jesus, sabendo que ele era inocente, sabendo que não tinha nenhuma acusação, nem nada, né? Então Pilatos a todo momento tenta livrá-lo.
E os religiosos achavam que estava fazendo um favor a Deus, achavam que estava fazendo a vontade de Deus, né? Se achavam melhores do que os romanos, por serem eles judeus, o povo escolhido de Deus. Mas aqui nós vemos que o romano, aqui, esse Pilatos, esse governador, ele era muito mais justo do que eles. Ele não enxergava crime em Jesus, como também os religiosos também não enxergavam, mas ele queria libertar. Já eles, não, mesmo sem crime, mesmo sem uma acusação correta, ainda assim queriam aceitar, queriam a sua morte, né? E os soldados, né, daquela época, eles mostram aqui a sua crueldade, né? Os soldados romanos também, eles eram homens bárbaros, cruéis, né? E eles mostram aqui a sua crueldade, versículo 2 e 3, né? E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Então nós vemos aqui que a humilhação que Jesus passou aqui perante os soldados, né? No estudo anterior nós falamos que lá no tribunal religioso cuspiram no rosto de Jesus. Então Jesus ele foi muito humilhado e sofreu muito. Para quê? Todo esse sofrimento. Para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, você que está indeciso aí, né, se segue ou não Jesus, se o aceita ou não como Salvador, se entrega a sua vida a Ele, né, pense em tudo que Ele sofreu para que você pudesse gozar de alegria, de paz, de descanso eterno. Então, pense nisso. Reflita nisso em seu coração. Quanto Jesus sofreu inocentemente, né? Pilatos, ele era governador e ele julgava inúmeras causas. E ele reconhecia Jesus como justo, como limpo, né? Sem nenhum crime. Então, tudo isso Jesus sofreu por você. Não perca tempo em abrir o seu coração para Ele, né? E Jesus, ele leva, e Pilatos leva Jesus para fora, no versículo 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis que vou-lo trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Então, mais uma tentativa. Primeiro foi o açoite, foi uma forma de querer achar que já estava castigado, e depois ele permite que os soldados escarneçam dele, colocando a coroa de espinhos, um manto vermelho, vestindo ele de rei, zombando dele, né? Prostrando-se na frente dele em forma de zombaria, para ver se isso, né, ficava, ou tocava eles de que já era o suficiente, aquele castigo, ou que aquilo era cômico, era uma piada, então não compensava, aí não valia a pena trocar Barrabás, que realmente era um desordeiro, por Jesus. Mas o coração deles estava endurecido. E essa também era a vontade de Deus, que Jesus fosse crucificado. Porque se Jesus não fosse crucificado, se ele fosse libertado aqui nesse tribunal, com certeza nós não teríamos salvação, não teríamos a mínima chance de salvação. A nossa única oportunidade de salvação foi a morte de Jesus. E graças a Deus, Jesus cumpriu a sua missão e nos concedeu o perdão. E Pilato, como já disse, tinha bons motivos para querer livrar Jesus da morte, né? E Pilatos, ele tenta. Aqui no Evangelho de João não é contado essa história, mas Lucas, ele relata que Pilatos, ele tenta livrar Jesus da morte. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 8 a 12, diz assim, ó: E Herodes, nos versículos 6 até o 12, então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, né, perguntou se aquele homem era galileu, perguntou se Jesus era da Galileia, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes,
que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e dos escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então nós vemos aqui o quê? Que Jesus, Pilatos, mais uma tentativa de Pilatos libertar Jesus, ele manda para Herodes, porque Jesus era galileu, então era da jurisdição de Herodes, numa tentativa de livrar Jesus da morte, porque sabia da sua inocência, E Pilatos, do coração, e Herodes, por ter o coração endurecido, interrogava ele. E tinha a curiosidade de saber quem era Jesus. Mas Jesus não respondia nada. Por que Jesus não respondia nada? Alguns teólogos dizem que pela dor dos ferimentos causados pelos açoites é que Jesus não respondia nada. Mas não acredito nisso. Acredito que Jesus não se defendeu com um simples propósito, que talvez a sua defesa, as suas palavras de sabedoria que Jesus sempre proferia, poderiam levá-lo a se libertar, poderiam levá-lo a o perdão de Herodes ou de Pilatos e ele ser libertado da cruz, da crucificação. Então eu acredito que Jesus se mantém calado para que realmente ele pudesse ser condenado. Jesus veio para isso, para morrer por nós. E ele não tentou se livrar disso, ele não apresentou argumentos, ele não apresentou declarações que pudessem livrá-lo da cruz. Pelo contrário, ele se manteve calado para que fosse crucificado. Então nós vemos a voluntariedade de Jesus. E outra coisa interessante, no versículo 11... Versículo 12 diz assim: E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E nós vemos aqui que Jesus, ele traz a amizade entre as pessoas. Aqui Herodes e Pilatos, que eram inimigos, se tornaram amigos, pelo simples fato de os dois conhecerem Jesus. E Jesus, ele ainda está fazendo isso, ainda está tornando as pessoas como amigos, Como? Jesus, ele é o único que pode nos tornar amigos de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos distancia de Deus, há um enorme oceano entre o homem e Deus intransponível, mas Jesus, ele quebra essa distância, ele é a ponte que nos liga até Deus, e ele é o que pode conceder o perdão entre o homem e Deus. Assim como houve amizade entre Pilatos e Herodes, poderá haver amizade entre Deus e o homem, entre você que está me ouvindo e Deus, entre eu e Deus, se Jesus estiver no meio disso. E também, outra coisa que perturbava a mente de Herodes, de Pilatos, é a visão, as visões da sua esposa, que agora é narrado por Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, 19 e 20, a mulher de Pilatos também, ela dá aí bons motivos para ele não crucificar Jesus. Então vamos ler, Mateus 27, 19 e 20 diz assim: E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos
persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então a mulher de Pilatos, ela tem ali um sonho e pede para que seu marido não se meta nessa causa, né? Para que ele não condene injustamente Jesus. Talvez esse foi o motivo de Pilatos mandar Jesus para Herodes, para que pudesse, talvez, Herodes julgá-lo e condená-lo, e ele se livrar de fazer isso, ou para que Herodes o libertasse. E isso perturbava muito, né? Perturbava muito. Mas, como eles não quiseram mesmo saber e continuaram insistindo, no versículo 26 de Mateus 27 diz assim: então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado, né? Então, já que vocês querem isso, vamos fazer o que vocês querem, a vontade de vocês. E ele precisava também, sem saber, tomar essa decisão, porque era a vontade de Deus que Jesus fosse crucificado. Era a vontade de Deus que Jesus passasse por isso. Sem isso, nós jamais teríamos salvação. Continuando, no capítulo 20, versículos 5 até o 7. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilato: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então, mais uma tentativa. Olha só, Pilatos, ele tentou, Ele tentou libertar Jesus. Mas nós sabemos que Deus estava por trás de tudo isso, retendo aquele povo para que realmente Jesus fosse crucificado, porque era necessário. Mas Pilatos, ele tentou. Ele tentou muitas vezes, né? E leva eles de novo ao tribunal e fala: olha, julguem vocês, porque eu não estou achando crime nesse homem. Eu não estou achando um motivo justo para condená-lo à morte, né? Se quiserem um castigo, eu já dei, né? Mas os judeus falam que nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Realmente era uma lei, né? Aquele que se fizesse Deus, ou filho de Deus, né? Mas Jesus não se fazia de Deus ou de filho de Deus. Jesus é o filho de Deus. Jesus é o próprio Deus, né? Jesus, se dizer Deus, é uma verdade. Ele é Deus. Assim como Deus Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Ele também é. Então ele precisava ser crucificado, porque somente o Filho de Deus é que poderia morrer verdadeiramente por nós, né? E o povo continua revoltado com Jesus. E a ideia de libertar Barrabás, que era um agitador contra Roma, parecia muito agradável. Eles falam: não, liberte-nos Barrabás, né? Liberte-nos Barrabás. Por quê? Porque Barrabás era um agitador do povo contra Roma. Ele era um revolucionário que colocava o povo contra Roma. Então ficou mais uniu o útil ao agradável. Bom, já queremos dar fim em Jesus. E agora vai soltar Barrabás, que vai incitar o povo contra Roma politicamente, né? Uma questão política. Foi totalmente favorável a eles, né? Leitura dos versículos 8 a 11. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, primeiro aqui, Pilatos fala: de onde és tu? Pilatos já sabia que Jesus era da Galileia, porque tinha mandado Jesus a Herodes. Então, por que ele pergunta de onde você é, se ele sabia
Agora a pergunta é: de onde você é a nível espiritual? Pilatos realmente ficou agora, esse temor dele agora é um temor espiritual. Agora ele estava com medo de condenar o Filho de Deus, de algum Deus, porque ele cria em muitos deuses, né? E ele estava com medo agora de condenar o filho de algum Deus e que esse Deus viesse, né, acertar contas com ele. E realmente era o que acontecia. Mas ele não creu a tal ponto, né, de que Jesus realmente era o Filho de Deus, mas ele ficou atemorizado, né? Era superstição da parte dele. Mas ele pergunta e Jesus não responde devidamente para que a superstição de Herodes não o fizesse livrá-lo da condenação, né? E Jesus fala assim, respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Então Pilatos fala: se você é o Filho de Deus mesmo, né, eu não vou cometer um crime contra um Deus, então eu te libertarei. Mas Jesus fala: nenhum poder você tem se do céu não lhe for dado, né? Toda autoridade, todo poder vem diretamente de Deus. Somente Deus é que tem poder de dar autoridade a qualquer homem. E Jesus diz isso para ele, né? A sua autoridade vem de mim. No livro de Romanos, no capítulo 13, nós vemos isso. Romanos capítulo 13, no versículo 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então toda autoridade vem de Deus. Se no nosso país hoje nós estamos encontrando tanto sofrimento, né? Talvez seja que Deus permita esse governo corrupto que aí está instalado no nosso país, né? E que é quase que impossível de ser derrubado, né? Talvez Deus permita para que o brasileiro perceba que ele também é corrupto. E talvez Deus permita para castigo do povo. Infelizmente, o povo brasileiro é corrupto, muito corrupto, tanto quanto esses religiosos aqui. E é por isso que o seu governo é corrupto. Bom seria se os brasileiros se convertessem da sua maneira corrupta de viver para ter autoridade, né, moral para cobrar de seus governantes. Oremos por isso. Versículos 9 a 16. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Não. Versículos 12 a 16, digo. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se solta este, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Depois disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E aqui Pilatos, pela última vez, ele tenta libertar Jesus. Num último suspiro, na última ideia que ele teve, né? Esse é o rei de vocês, então vocês cuidem dele, eu não quero me intrometer nisso. Mas eles dizem: o nosso rei é César, né? Então aqui Pilatos ficou numa sinuca de bico, né? Ele não tinha para onde sair, ele ficou sem saída. Por quê? Se ele liberta Jesus com essa acusação de que ele tentava ser rei, né? De que ele tentava reinar, então Pilatos estaria contra o próprio reinado de César. E o que aconteceu? Ele ficou sem saída. Ele teve que entregar Jesus, né? Em outro evangelho é dito que ele lava as mãos. Ele lava as mãos e diz: a culpa é de vocês.
A culpa é totalmente de vocês, né? E também há aí a articulação política de que, agradando os fariseus, os saduceus, os religiosos, ele teria também amizade com esse povo, ele governaria de uma maneira melhor. Então Pilatos, apesar de ter lavado as mãos para aquilo que acontecia, ele também tem a sua parcela de culpa, né? Porque Jesus diz assim, né? Aquele que me entregou a ti, maior pecado tem, né? Então, Jesus fala aqui de Judas, aquele que me entregou a você, que é Judas, ele tem um pecado maior que o seu, mas o seu também está reservado. Porque Pilatos, ele realmente entregou aí um inocente. Versículos 17 a 22, para encerrar. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque onde estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim, né? E Jesus leva a sua cruz, nos arremete aí a uma lembrança lá do Velho Testamento, onde Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque, seu único filho, o filho da promessa. E Isaque leva as madeiras que seriam usadas no holocausto, né? Para queimar. Leva a própria madeira que seria para a morte dele. E Jesus também leva a própria cruz para a sua morte. E nós vemos aqui nesse ato de Jesus levar a sua cruz, o ato de voluntariedade, de que ele se entregava por amor, que ele se entregava voluntariamente por nós, para que nós pudéssemos ter salvação. Que cada um que está ouvindo essa mensagem possa valorizar o trabalho de Jesus, de salvação. Que cada um possa respeitar essa obra que foi feita em nosso favor. Ninguém merece, nenhum ser humano no mundo vivo que nasceu ou que nascerá merece a salvação. Mas Jesus, voluntariamente, ele se entrega, sofre humilhação, dor, sofrimento e ainda carrega a sua cruz para que nós pudéssemos ter salvação. 21 e 22. E é interessante também aqui aquela plaquinha que estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ela foi escrita em hebraico, grego e latim. Ela foi escrita em 3 línguas, né? E isso foi aí uma zombaria da parte de Herodes para com os judeus, né? Dizendo que Jesus, isso sugere que Jesus era o rei do mundo todo, né? Porque estavam ali reunidas as 3 principais línguas daquela época. O hebraico, dizendo que ele é rei dos judeus. O grego, dizendo que ele é rei daquele pessoal da cultura grega ali, a grande maioria na época, os romanos. E do latim, os outros povos. Então Jesus, ele é o rei supremo de todos os povos e de todas as nações. E aqui, versículo 21 e 22, para nós encerrarmos o estudo. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. E Pilatos reconhece aí o seu pecado, reconhece aí o seu erro, crucificando o inocente por motivos políticos, por motivos estratégicos. Ele comete um pecado para ficar bem com os judeus, para governar tranquilo. Ele condena o inocente. E nós, muitas vezes, nos esquecemos, né, de seguir a Cristo como ele merece, de obedecer ao seu chamado para a conversão. E nós precisamos ter em nossos corações o arrependimento e a fé em Jesus, porque tudo que ele sofreu e por tudo que ele passou foi por amor ao ser humano, a cada um de nós,
E ele abriu o leque da salvação para todos os homens, todos, sem nenhuma exceção. Mas a nossa parte é reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, se arrepender e crer em seu nome. Vou orar, estarei orando para cada um que está ouvindo essa mensagem, que possa virar as costas para esse mundo mau, esse mundo cruel, esse mundo enganador, se arrependa dos seus pecados e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E na próxima quinta-feira, agora, nós estaremos continuando falando da crucificação de Jesus, o seu sofrimento e o seu padecer por nós pecadores. Obrigado e até mais.